Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao terceiro episódio da Jornada Engenheiros 15K. Fature R$15 mil por mês sem projetos nem obras. Eu sou a Angélica, proprietária da Aura Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio e especialista em regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Há mais de 12 anos eu atuo nesse mercado lidando diariamente com processos de segurança contra incêndio, vistorias de edificações e emissão de licenças. E além de colocar a mão na massa, também contrato engenheiros que desejam fazer parte de uma equipe técnica sólida, de profissionais que prestam esses serviços com excelência, autonomia e lucro. Nos 2 primeiros episódios da Jornada Engenheiros 15K, nós demos passos fundamentais para entender como é possível viver bem de engenharia ou arquitetura, com leveza, previsibilidade e lucro. No primeiro episódio, a oportunidade invisível no CLCB, você descobriu o verdadeiro obstáculo da maioria dos engenheiros não está na falta de mercado, e sim na forma de enxergar as oportunidades. Mostrei que existe uma brecha enorme e pouco explorada dentro da engenharia técnica, que é o CLCB, o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Enquanto muitos profissionais continuam presos a projetos complexos e obras demoradas, poucos percebem que o CLCB é um serviço simples, obrigatório e de demanda constante, que pode gerar renda recorrente e estabilidade sem precisar de grandes estruturas ou investimentos. Esse foi o ponto de virada. Entender que a engenharia ou a arquitetura deixa de ser imprevisível quando você aprende a olhar onde os outros não olham. No segundo episódio, CLCB não é complicado, é um processo simples. Quando você entende o método certo, você viu que o segredo não está em saber mais, mas em seguir o método certo. Desconstruir o mito da burocracia, mostrando que o CLCB é, na verdade, um processo digital, padronizado e direto. Expliquei também o passo a passo, como funciona o fluxo completo, desde o enquadramento e a preparação do imóvel até a submissão no Via Fácil Bombeiros, emissão de certificado e manutenção da conformidade. Você aprendeu que qualquer engenheiro ou arquiteto pode aplicar esse método, mesmo começando do zero, e transformar o CLCB em uma rotina previsível e lucrativa. Quando o processo é dominado, o medo desaparece e o serviço deixa de ser um desafio para se tornar uma fonte constante de faturamento. Agora, neste terceiro episódio, chegou o momento da virada. Hoje eu vou te mostrar como transformar tudo isso em uma operação lucrativa e previsível. Chegou a hora de dar o primeiro passo para transformar o CLCB em uma máquina de faturar R$15 mil por mês sem depender de obras, de sorte ou de grandes indicações. Vamos juntos entender como estruturar isso na prática e consolidar uma rotina próspera, estável e escalável. Eu sei, pode até parecer exagero quando eu digo que é possível faturar mais de R$15 mil por mês com regularização de baixo risco. Mas eu não quero que você apenas acredite na minha palavra, eu quero que você veja a prova viva disso. Dá uma olhada nesse painel aqui atrás. Este é o meu sistema real de gestão de cobranças. Somente em 2025, no período entre os meses de junho a outubro, as regularizações junto ao Corpo de Bombeiros já ultrapassaram a marca de R$154 mil em faturamento. Isso significa uma média superior a R$30 mil por mês, de maneira consistente, previsível e comprovada. Isso não é uma projeção, não é promessa, é resultado real, construído com método, constância e muito propósito. Eu abro esses números porque eu sei o que é olhar para uma tela dessas e achar que é bom demais para ser verdade. Eu também já estive desse lado, desconfiada, insegura e com medo de acreditar que era possível viver bem de engenharia, arquitetura ou até da área de prevenção contra incêndio. Mas eu descobri que o segredo não é sobre sorte, nem sobre contatos, nem sobre experiência. O segredo é ter método, enxergar a oportunidade e agir com clareza. E se tem uma coisa que eu quero que você guarde do que está ouvindo aqui esses resultados não são exclusivos meus. Eles estão disponíveis para qualquer engenheiro ou arquiteto que decida agir de forma estratégica. O grande diferencial está em não enxergar o CLCB apenas como um certificado,
mas como a porta de entrada para uma linha completa de serviços estratégicos que geram valor real para o cliente e multiplicam o seu faturamento. Porque o CLCB é só o começo, ele abre a conversa, cria o primeiro contato e desperta a confiança do cliente. Mas o profissional que realmente cresce é aquele que entende que depois do certificado existe todo o universo de possibilidades técnicas que continuam gerando resultado. E tudo começa por uma simples mudança de olhar. Parar de enxergar o serviço como uma entrega pontual e começar a vê-lo como o início de um relacionamento de longo prazo com o cliente. Quando você entende isso, o processo muda completamente. Você deixa de ser o engenheiro que emite certificados e passa a ser o consultor que garante a segurança, regularidade e tranquilidade. E é aí que mora o verdadeiro valor. Tudo começa entendendo o cliente e o que ele realmente precisa. Durante uma vistoria prévia ou uma análise técnica, é comum descobrir detalhes que o próprio cliente desconhece. Um extintor instalado fora do padrão, uma sinalização incorreta, ou até medidas simples que podem evitar atuações e riscos no futuro. Quando você identifica, orienta e resolve esses pontos, não só entrega um serviço técnico bem feito, mas transmite autoridade e gera confiança. E a confiança na engenharia significa contrato, fidelização e indicação. Depois vem o passo seguinte, criar ofertas inteligentes. Imagine que o cliente te procure querendo apenas o certificado. Ele acredita que está comprando um papel para cumprir uma exigência legal, mas você enxerga além. Durante a conversa, ao invés de prometer apenas o documento, você oferece uma consultoria personalizada, explica o processo, mostra como prevenir os riscos, otimizar manutenções e manter tudo dentro das exigências legais. E naquele instante, muda a percepção do cliente. Ele para de ver você como mais um prestador de serviço e começa a enxergar um especialista em segurança contra incêndio. Um parceiro que não só entrega o certificado, mas garante tranquilidade e respaldo. E é aí que está a virada de chave. Profissional que gera segurança não vem de burocracia, vem de tranquilidade. E tranquilidade para o empresário tem muito valor. Significa poder abrir as portas do seu negócio com confiança, evitar multas, renovar licenças em paz e saber que está amparado por alguém que entende de verdade o que faz. Esse é o tipo de posicionamento que transforma o CLCB em um sistema de faturamento recorrente. Porque cada cliente atendido nasce uma nova oportunidade de serviço. Manutenções preventivas, renovações periódicas, atualização, troca de sinalizações, treinamento de brigada e laudos complementares. Cada CLCB entregue abre novas portas e cada porta representa previsibilidade. Isso é construir um negócio técnico, sólido e sustentável. Isso é viver da engenharia e arquitetura com estratégia e não apenas com esforço. Agora me responde, quando alguém pensa em corpo de bombeiros, o que vem à cabeça? Extintores, sinalização, iluminação de emergência, equipamentos de segurança. E sabe o que é mais interessante? Esses itens são obrigatórios por lei, ou seja, todos os clientes precisam deles. Mesmo assim, a maioria dos profissionais emite o CLCB e encerra o contrato e manda o cliente procurar uma loja especializada. Com isso, deixa o dinheiro na mesa e perde a oportunidade enorme de fidelização. Quando você oferece equipamentos obrigatórios com parte da sua entrega, tudo muda. O cliente não precisa sair procurando fornecedor, não corre o risco de comprar errado e ainda tem segurança de atender todas as normas de forma correta. E resultado? Ele confia em você, paga mais pela praticidade e volta a te contratar quando precisar renovar. Enquanto outros cobram apenas pelo certificado, você oferece um pacote completo, regularização, mais equipamentos, mais segurança. E assim o seu ticket médio aumenta e o cliente passa a enxergar você como um solucionador e não mais como um simples burocrata. E tem mais, esse é um serviço de recorrência natural. Os extintores vencem, as placas elas precisam ser substituídas e as revisões são obrigatórias, ou seja, o cliente precisa voltar periodicamente e você já possui um relacionamento de confiança com ele. Isso é faturamento contínuo e sem esforço adicional. No final das contas, é aqui que tudo se define.
Essa é a grande separação que está acontecendo silenciosamente dentro do mercado da engenharia. De um lado está o profissional que enxerga o CLCB apenas como uma obrigação. Ele atua no automático, repete processos sem estratégia e vive disputando preço para tentar fechar um contrato. Corre atrás de autuações, de clientes desesperados e de oportunidades de última hora. Está sempre apagando incêndios e não só no sentido técnico. Vive com a sensação de estar um passo atrás, sempre cuidando de urgências, sem tempo para planejar, sem margem para crescer. Esse é o profissional que sobrevive, mas não prospera. E do outro lado, existe o profissional estratégico, aquele que entende o CLCB e o mercado de baixo risco como muito mais que uma obrigação legal. Ele olha para o mesmo serviço e enxerga um modelo de negócio completo, uma operação previsível, leve e escalável. Ele entrega valor, gera confiança e transforma clientes únicos em clientes recorrentes. Enquanto uns vendem um papel, ele entrega um sistema completo de segurança e tranquilidade. Enquanto uns brigam por preço, ele cria demanda e é reconhecido como autoridade. A diferença entre eles não é na técnica, é de visão. Um vive no modo sobrevivência, sempre reagindo. O outro vive no modo prosperidade, planejando, estruturando e colhendo resultados constantes. E o mais interessante é que ambos têm as mesmas ferramentas à disposição. A diferença está no modo como usam o conhecimento. Enquanto uns se limitam ao básico, o outro usa o CLCB como alavanca para construir uma base sólida, uma carteira de clientes estáveis e uma rotina previsível de faturamento. E é justamente esse segundo grupo que está dominando o futuro da engenharia. Profissionais que entenderam que liberdade não é trabalhar menos, é trabalhar com método. E reconhecimento não cai do céu, é consequência de posicionamento. E que o verdadeiro controle sobre o tempo e a renda nasce quando você transforma um serviço obrigatório em um sistema de oportunidades. E esses são os profissionais que estão moldando um novo mercado, mais leve, mais inteligente e muito mais rentável. Enquanto uns correm atrás do próximo contrato, eles já estão colhendo os frutos de uma estratégia que traz estabilidade, autoridade e liberdade real dentro da engenharia ou arquitetura. É totalmente possível atender cerca de 10 clientes por mês e faturar em média R$15 mil mensais com contratos simples, modelos replicáveis e processos padronizados. A rotina fica leve, organizada e previsível. Nada de longas obras ou prazos imprevisíveis ou disputas por orçamento. Com o método certo, você constrói um ciclo de crescimento constante, fecha contratos pequenos, entrega com qualidade e transforma cada atendimento em indicações de fidelização. Mas o que realmente faz a diferença é entender que esse resultado não depende apenas de quantidade. Você precisa de dezenas de clientes para faturar bem. Quando você começa a agregar serviços complementares aos que já atende, como manutenção de equipamentos, sinalização, iluminação de emergência, inspeções periódicas, treinamentos, consultorias de adequação, cada contrato inicial se multiplica naturalmente. O mesmo cliente que te contratou para emitir o CLCB volta para renovar o certificado, para revisar extintores, para atualizar a sinalização, para adequar o sistema de emergência e com isso o faturamento cresce de forma orgânica, previsível, sem precisar aumentar o esforço na mesma proporção. E é aqui que está a inteligência do modelo. Os contratos são pequenos, sim, mas rentáveis. Cada cliente satisfeito se torna uma nova fonte de receita porque confia em você e recomenda seu trabalho e volta sempre que precisa. Com apenas alguns contratos principais de serviços agregados, é possível alcançar e até ultrapassar R$15 mil por mês com leveza e estabilidade e domínio total sobre o tempo. Essa é a diferença entre quem trabalha por serviço e quem trabalha por sistema. Um corre atrás de novos contratos o tempo todo, o outro constrói um modelo previsível de crescimento em que cada entrega gera o próximo faturamento. No resultado, liberdade financeira, estabilidade profissional e uma carreira com propósito.
uma rotina organizada, sem surpresas e com um fluxo constante de clientes satisfeitos que indicam e retornam e valorizam o seu trabalho. Foi exatamente esse modelo simples, validado e replicado que me permitiu crescer com segurança, gerando mais faturamento com menos esforços e muito mais controle sobre o tempo. O CLCB não é apenas a porta de entrada mais simples da engenharia técnica, ele é a rota mais segura para quem busca estabilidade, liberdade e crescimento real. Enquanto muitos profissionais estão paralisados esperando o grande projeto ou o cliente ideal, quem enxerga o potencial do CLCB já está em movimento, porque o CLCB não depende de sorte nem de grandes obras, depende de método, clareza e atitude. Quem aplicar isso agora sai muitos passos à frente. A demanda é real, é constante, quase ninguém está atendendo direito. Milhares de estabelecimentos abrem as portas todos os meses precisando do mesmo serviço. Regularização rápida, assessoria técnica eficiente e tranquilidade para funcionar dentro da lei. Isso significa que existe um espaço gigantesco no mercado esperando profissionais preparados para ocupar. Um espaço invisível para quem ainda olha a engenharia ou arquitetura com um olhar antigo, mas aberto e cheio de possibilidades para quem decide agir agora. E quanto mais o tempo passa, mais valorizado fica o profissional que domina o processo, porque o mercado está faminto por quem entrega a regularização com qualidade e rapidez. Empresários não querem perder tempo, eles querem resolver o problema com segurança. E aquele que sabe fazer isso com técnica e confiança se torna indispensável. E é esse profissional que recebe indicações, que ganha autoridade local e constrói uma reputação sólida sem precisar disputar por preço. Quem entra agora se posiciona estrategicamente, aplica o método certo, consolida sua presença na região, cria um nome forte, ganha tranquilidade para planejar o futuro, sem precisar correr atrás de oportunidades o tempo todo. Porque quando você domina um processo, as oportunidades começam a te procurar. E no fundo, o CLCB não é apenas um serviço. Ele é uma estratégia de carreira, um modelo inteligente, acessível e escalável que transforma conhecimento técnico em estabilidade financeira e liberdade de tempo. O CLCB é o primeiro degrau de um sistema sólido, onde cada cliente atendido abre portas para um novo contrato. Cada projeto gera indicações e cada resultado consolida a sua autoridade. É um caminho que cresce com você, com segurança, consistência e leveza. E o mais importante, seu caminho está disponível agora. Enquanto alguns esperam pelo projeto perfeito, outros já estão construindo passo a passo a versão mais livre, autônoma e próspera da sua carreira. A escolha está diante de você. Ficar parado esperando o futuro chegar ou começar hoje a construir o seu. Agora você já viu na prática que é totalmente possível construir uma rotina previsível e uma renda de até R$15.000 por mês com o CLCB, atendendo cerca de 10 clientes mensais, sem precisar lidar com projetos complexos, obras demoradas ou depender de grandes indicações. Nos últimos episódios você enxergou a oportunidade, entendeu o método e viu que o caminho existe. Mas agora vem a parte mais importante, colocar isso em prática e transformar conhecimento em faturamento real. No primeiro episódio eu abri os olhos de muitos profissionais para algo que a maioria simplesmente não vê. Mostrei que o grande problema da engenharia hoje não está no mercado, nem na concorrência, nem nos preços baixos. O verdadeiro problema está na forma de enxergar o campo de atuação. Enquanto a maioria continua presa à ideia de que só é possível ganhar bem com obras grandes ou projetos complexos, eu mostrei que existe um serviço simples, legalmente obrigatório, com alta demanda, CLCB, o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiro. Expliquei como esse serviço, que muita gente ignora, pode se tornar a principal fonte de renda previsível e recorrente de quem entende o método certo. O CLCB é o caminho mais acessível e lucrativo para qualquer engenheiro ou arquiteto que queira construir estabilidade sem depender de grandes indicações, networking ou sorte. Nesse episódio, meu foco foi abrir a sua mente e quebrar a crença de que a engenharia só dá dinheiro com grandes projetos.
Mostrei com fatos que existe um oceano de oportunidades em frente aos nossos olhos. Basta enxergar o que quase ninguém vê. No segundo episódio, eu entrei mais fundo no tema e quebrei de vez o maior medo que trava a maioria dos profissionais, a ideia de que o CLCB é burocrático e difícil. Compartilhei minha própria experiência, lembrando que eu também acreditava nesse mito quando comecei. E por muito tempo eu achei que regularizar empreendimentos junto ao Corpo de Bombeiros fosse algo cheio de leis, normas e regras impossíveis de entender. Mas quando eu aprendi o método certo, eu percebi que a regularização de baixo risco foi criada justamente para ser simples e acessível. Mostrei o passo a passo como qualquer profissional pode seguir um fluxo padronizado e validado, com um checklist pronto, documentos básicos e um sistema online que simplifica tudo, via Fácil Bombeiros São Paulo. Expliquei a estrutura completa do método do CLCB com etapas claras, entender as regras, organizar os documentos, seguir modelos práticos e entregar de forma rápida e segura. E o mais importante, mostrei que não existe mistério nem necessidade de decorar leis. O segredo é seguir passo a passo, sem improvisos nem achismo. Esse foi o episódio em que eu mostrei que qualquer engenheiro ou arquiteto pode aplicar um método, mesmo sem experiência, construindo confiança e resultados reais. Neste terceiro episódio da jornada Engenheiros 15K, eu te levei ao ponto de virada da jornada, o momento de transformar o conhecimento em resultado real. Começamos relembrando toda a trajetória até aqui e agora no terceiro episódio foi mostrado que tudo isso funciona na prática e que é possível transformar um serviço técnico simples em uma operação lucrativa e escalável. Revelei o principal diferencial, parar de ver o CLCB apenas como um documento e começar a enxergá-lo como a porta de entrada para um modelo de negócio completo e escalável. Agora que você já entendeu todo o passo a passo do método e viu que é totalmente possível construir uma renda recorrente de R$15 mil por mês, atendendo poucos clientes, sem precisar de obras ou projetos complexos ou grandes investimentos, eu quero pedir licença para te fazer um convite muito especial. Na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para a Fórmula do CLCB, o programa 100% online que vai te guiar passo a passo para transformar o seu conhecimento técnico em um negócio lucrativo, estável e previsível. Você vai descobrir como é possível faturar R$15 mil por mês, atendendo poucos clientes, sem precisar lidar com obras ou projetos complexos e com estratégias de captação e prospecção de clientes. E tem mais. Quem garantir a vaga nessa turma vai receber, além do curso completo, bônus incríveis que estão disponíveis só dessa vez. Bônus 1, modelo editável de checklist práticos. O bônus 2, diagnóstico express, análise dos seus 3 primeiros casos. Bônus 3, uma comunidade premium. Quarto bônus, um simulador de precificação inteligente. O quinto, aula prova social instantânea. O sexto, uma mentoria individualizada para os primeiros 10, O sétimo bônus, acesso vitalício para você consultar o conteúdo quantas vezes quiser, para sempre. Mas atenção, quem se inscreve na segunda-feira, somente na segunda-feira, vai receber 45% de desconto. E os 10 primeiros ainda ganham a mentoria individualizada. As inscrições serão abertas às 7 da manhã do dia 10 de novembro de 2025. E essas vagas iniciais costumam esgotar em minutos. Há uma notícia, assim como você, mais de 1.000 pessoas participaram da jornada. E por causa do nosso modelo de acompanhamento personalizado e suporte individual, as vagas serão realmente limitadas. A gente quer que cada aluno receba a atenção de verdade. E isso só é possível mantendo um grupo enxuto e engajado. Por isso é bem provável que as vagas se esgotem nos primeiros dias. Como garantir prioridade? Para te ajudar a garantir uma vaga e ainda garantir o desconto exclusivo de 45%, criamos o grupo VIP no WhatsApp. Quem estiver nesse grupo vai receber um link de inscrições 30 minutos antes da abertura oficial, aumentando muito as chances de entrar entre os primeiros e garantir uma sessão de mentoria comigo. Agora é o momento de agir. Clique no link aqui abaixo do vídeo e entre no grupo VIP. O link com desconto especial e condições exclusivas será enviado somente para quem estiver dentro do grupo VIP
chegará 30 minutos antes da abertura oficial. Esse é o seu acesso antecipado para garantir uma das 10 vagas da mentoria, com todos os bônus, benefícios e o último acesso vitalício dessa jornada. Depois desse lançamento, essas condições não voltam. Essa é a sua chance de dar o passo que vai consolidar sua carreira com estabilidade, clareza e liberdade real. E se você quiser revisar os episódios antes da abertura das inscrições, ainda dá tempo. As gravações da Jornada Engenheiros 15K serão disponíveis até domingo às 23h59. Aproveite o fim da semana para revisar cada insight, anotar as suas ideias e se preparar para virar o jogo na segunda-feira. O que você faz nas próximas horas pode definir os próximos anos da sua carreira. Então entra no grupo VIP agora, garante seu acesso e vem comigo colocar em prática tudo o que você aprendeu. Porque o futuro da engenharia e da arquitetura está nas mãos de quem age. E o seu pode começar agora. Te espero lá.